Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e em paz. A paz de Cristo, a paz que todos nós precisamos. Em momento de sofrimento e movimento de provação para a gente poder conseguir atravessar. Eu estou passando agora por um dos momentos que eu passo quando eu entro em contato com o problema que eu estou enfrentando com o tribunal do qual eu faço parte. Trabalho porque eu ainda não fui expulsa por eles. Eles estão a todo custo querendo dizer que eu sou uma faltosa, que eu sou uma irresponsável, que eu não apresentei testado médico no período que eu não consegui trabalhar. Gente, eles não estão entendendo ou querem fingir que não estão vendo, ou querem se fazer de doidos, de loucos, porque eu tô fazendo esse vídeo para postar nas redes sociais. Eu vou espalhar isso o máximo que eu puder. Nos grupos de fibromialgia, em vários órgãos eu vou colocar esse vídeo. Lá do Amazonas, né? Lá em Manaus, sobre fibromialgia, sobre, não sei, sobre autismo, né? Que o meu filho, porque eles não me deram a redução da carga horária quando eu fiz o pedido, o requerimento por escrito, na época que eu ainda estava trabalhando. Eu acho que eu pedi em 2018, se eu não me engano. Eu comecei a ter esse problema de não conseguir mais dar conta de ir para o trabalho em 2019. Eu peguei 2 aviões, saí de Cruzeiro do Sul, vim até Rio Branco. De Rio Branco, peguei outro avião para Manaus. E eu não conseguia passar pela junta médica porque não era todos os dias. E o dia que tinha para marcar era no dia seguinte que eu já estava com a passagem marcada de volta, né, para voltar para o meu trabalho. Eu ainda estava trabalhando. Eu estava entrando em contato com uma assistente social de lá do tribunal, lá em Manaus, para falar sobre já o meu drama, porque foi assim, desde que o Tomás nasceu, em 2012, que eu não consegui mais dormir direito. Era um problema sério, porque ele não dormia. O tal do autismo leve, né? Eles não me deram redução para carga horária, eu estava comentando anteriormente, porque eles alegaram que eu tinha que ir até a junta médica em Manaus, levar o meu filho para passar, porque simplesmente o laudo dele não era o suficiente para eles me darem redução da carga horária. Eles tinham que ver o menino. Olha só o absurdo, eu tinha que ir a 5.000 quilômetros em linha reta, que é a distância de Guajará, que é o município mais longe em linha reta de Manaus. Era justamente o município que eu trabalhava. É 5.000 e pouquinho que dá. Gente, sabe o que se passa na cabeça de pessoas que trabalham num tribunal de justiça, não é nem nas instituições, no modo geral, mas no tribunal de justiça, cara. Onde se deveria fazer justiça, né? A gente vê que a justiça é seletiva, porque na mesma época que eu pedi, eu não consegui passar pela junta médica, certo? Dessa vez. Aí eu fui com a psiquiatra de lá do tribunal, que era da junta médica na época, pedir uma licença saúde, um tempo, uns meses, para cuidar da minha saúde, que eu não estava dando conta de trabalhar. E ela me deu um não na minha cara, disse que não me conhecia, que estava vendo a primeira vez, sendo que eu me lembro que quem me atendeu no teste do exame médico para tomar posse em Manaus foi justamente essa psiquiatra. Eu lembro dela, ela não lembrava de mim. Então, pois bem, da segunda vez que eu passei pela junta médica, já sendo processada pela corregedoria, processo este que eu enfrentei durante 2 anos e meio,
achando que eu estava terminando a minha aprovação ali, né, em dezembro de 2024. Eu vou contar depois, né, o que se passou e se passa até agora, porque até agora eles estão dizendo que, sabe, eles ficam inventando, sabe, que eu tenho que não sei o quê, que eu tenho que não sei o que lá, que eu tenho isso, que eu tenho que aquilo. Desprezam a condição de fibromialgia. Total, porque o nível de dificuldade que a gente tem para fazer as coisas na vida é muito grande. Não foi à toa que nós ganhamos agora o direito. Bom, tem aí umas burocracias, né, para enfrentar até você provar a sua inaptidão para o trabalho presencial ou para uma aposentadoria, etc. Mas nós fomos reconhecidos e saiu essa lei agora, em janeiro, que nós somos pessoas com deficiência, PCD. Mas na prática, meus amigos, é muito diferente. Quer dizer, na época que ainda não tinha isso, que eu né, venho desde 2019 com esse grande sofrimento na minha vida para conseguir trabalhar home office, que lá chama, né, teletrabalho. Eles alegaram que eu não fiz por escrito, eu fui lá, eu peguei o avião e fui lá, né? Eles não me deram redução da carga horária, o meu menino tem 13 anos. Eu nunca fui beneficiada por essa lei da redução da carga horária que está na lei Berenice Piana, né, previsto. A redução da carga horária e seriam 4 horas por dia. Eu não vou fazer outro vídeo, eu vou fazer esse, vai ficar grande, mas eu vou continuar contando aqui que 2 anos e meio depois de responder o processo da corregedoria, eles me mandaram simplesmente como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse um processo de centenas de páginas mostrando, sabe, atestado médico, a receita médica, gente, sabe, eu enfrentei uma apendicite, levei 23 pontos na pandemia, sabe, eu fui atrás lá na região sudeste, né, de médico, porque aqui em Rio Branco é um caos o SUS. A especialidade médica, a reumato eu não sei, mas tem especialidade médica que é um médico para Rio Branco inteira. Quer dizer, para o estado inteiro. Sabe, um negócio surreal. O meu menino aqui tinha uma casa de autista aqui, que eu só consegui foi a carteirinha, porque atendimento médico não tinha para nenhum, né? Psicólogo, o TO, né? O terapeuta ocupacional, a fono, enfim. Aí depois de isso na pandemia, um pouco antes da pandemia, em março, foi meio de março a pandemia, né? Foi um pouquinho antes que eu fiz esse cadastramento dele nessa casa, quando eu cheguei aqui em Rio Branco. Eu cheguei final de janeiro. Pois bem, o menino teve ano passado esse atendimento. Ano passado, gente. Sendo que eu não consegui, eu perdi, porque eu não consegui levá-lo. Porque 3 vezes consecutivas de falta eu tive problema em carro, não consegui. Então, as pessoas não olham, gente, esse quadro de fibromialgia com autismo. Olha a minha cara, eu já estou envelhecendo. Quem me conhece, né? Quem já me conhece. É um negócio assim, gente, tão, sabe, desesperador, porque quando eu entro em contato com esse problema, aí eu fico assim, eu choro, eu fico desesperada. Eu fico achando que eu não vou conseguir a solução disso. 7 anos. 7 anos lutando. É preciso nervos de aço. É preciso, sabe, além de fé. Por quê? O tempo de Deus não é o nosso, a gente pode colocar assim, né? E eu tô assim porque eu recebi um comunicado da defensoria que eles têm uma resposta do ofício. Eu procurei a defensoria,
Sim, eu estava contando meu suplício, né, da advogada do sindicato que me atendia, que me representava. A gente ficou muito feliz, né, porque conseguiu provar lá, eles não me expulsaram, né, que não foi, eu estava sendo processada por abandono de cargo, né. Então achava que ali eu ganharia e ficaria tudo bem, eles me dariam um teletrabalho, mas não. A advogada, ela mudou lá a presidência e tal do tribunal, aí de 2 em 2 anos muda, né, aí muda o quadro de um monte de gente, assim, que é de confiança e tal. Ela saiu, né, ela saiu nesse período, no final, logo depois que nós ganhamos, mas ela ficou indo lá no tribunal para resolver esse finalzinho. Qual foi a nossa surpresa e a dela também, né, que não era assim não. Ela terminou esse processo aí, mas ela tem que se apresentar presencialmente na comarca de Pauini para trabalhar, e aí ela vai entrar com pedido, né, de afastamento e tal. Assim, gente, é assim, não tem aquele ditado que diz que se, se a gente pode melhorar, por que atrapalhar, né? Lá é o contrário, lá assim, se a gente pode atrapalhar, por que que vai melhorar? Só rindo. A gente tem que rir, cara. De um absurdo, sabe? Um cúmulo do absurdo. Tipo assim, eu não tava dando mais conta de trabalhar. O que que eles tinham que ter feito comigo? Eles tinham que ter me assistido. Eu sou uma servidora concursada. Eu passei nesse concurso, tomei posse, fui para Manaus tomar posse em 2012. Só que uma servidora do interior, vocês vejam como são as coisas. Que o meu chefe, na mesma época, foi a Manaus, pediu 2 vezes, ele conseguiu ir ver a mãe em Belo Horizonte, que estava com um problema lá seríssimo de saúde. Não foi nem com ele. Ele conseguiu, entendeu? E para viajar, juiz e desembargador, eles recebem diária. Para levar meu filho lá, para conseguir essa redução da carga horária, eu tinha que bancar tudo: hospedagem, viagem, alimentação, tudo tinha que sair do meu bolso, porque eles não dão diária nem para isso. Nem para isso, para um caso de saúde. Para a gente ver como é que é muito importante o fortalecimento do Estado na vida dos indivíduos. Porque essa situação de, eu tenho poder, eu tenho influência, sou tal, e conseguir as coisas por causa disso, esse resquício, digamos assim, de coronelismo ainda é muito forte aqui na região norte. Vocês não têm ideia do que é aquele tribunal, entendeu? Mas como eu sou uma simples servidora do interior, nível médio, eu estou nessa situação. Problema de saúde, salário cortado. Então essa situação, eu gostaria de falar para vocês que é desesperadora. Eu, por vezes, eu me desesperei, porque quando eu entro em contato com o problema, aciona um gatilho. E eu preciso de muita força, fé e firmeza para poder entender esse processo e resistir. E resistir. Eu ainda vou lutar, porque aí eu simplesmente respondi para eles por e-mail que eu não tinha como ir, que eu não dava conta. Então, ficou por isso mesmo, né? Pra mim, tinha ficado por isso mesmo. Aí, quando foi no dia da fibromialgia, teve um evento em alusão a esse dia, um pouco mais pra frente, né? Que foi. Eu fui na defensoria, né? Fiquei sabendo desse evento e fui num sábado de manhã. Entrei em contato com uma defensora lá, expliquei a minha situação. E ela mandou um ofício, né? Esperou o processo chegar para ela de lá. Então, são meses acontecendo isso. Isso foi
em junho, julho, que nós demos início, quando foi em dezembro, antes do dia 20, eu pedi para ela, pelo amor de Deus, não vamos esperar eu chegar ao recesso, porque depois do recesso é só dia 7 de janeiro que funcionam as coisas de novo. Então nós conseguimos, né, que ela pedisse esse teletrabalho para mim de novo, por ofício, porque tem um combinado, né, entre as instituições que, para diminuir o número de processos no Brasil, eles fazem primeiro tudo administrativamente. Para, se não conseguir no administrativo, eles entram no judicial. E eu estou até hoje, gente, até hoje, lutando com isso. Eu já perdi um pouco as contas, mas um pouquinho antes, um pouquinho depois de 4 anos com meu salário cortado. Eu fiquei um tempo sem trabalhar, recebendo, porque eu não tinha como fazer. Eu não ia, sabe, mandar um comunicado para eles, porque eles não estavam me assistindo enquanto servidora, para continuar trabalhando. Então, eles acabam com a nossa dignidade, acabam. É muita humilhação que a gente passa. Porque eles deveriam olhar para o meu problema. E a junta médica, quando eu consegui passar por lá, que o sindicato pagou minha passagem, eu já representada pelo advogado do sindicato, eles não fizeram nenhuma pergunta sobre o meu estado de saúde, sobre o que eu sinto, sobre como é que é o meu dia a dia, como é que o nível de dificuldade para eu conseguir resolver as coisas, o sono, a alimentação, nada. Eles perguntaram nada. Eles só olharam o processo, são médicos de escritório, que eu chamo, sabe? Eles olharam o processo e falaram assim, a resposta, né? Que eles colocaram no processo do meu atendimento. Embora tenha apresentado laudos, olha só, a servidora não apresentou. Veja, eu fiquei anos sem trabalhar. Não apresentou lá atestado médico do período que ficou sem trabalhar. Oh, meu Deus do céu. É uma gente ignorante, sabe por quê? Porque não tem nem ideia do que é essa condição limitante da fibromialgia e contínua, porque a nossa condição é dessa forma. Então, eles simplesmente, sabe, acham que é muito fácil toda semana eu ir para um posto de saúde para pegar atestado médico. Eles não têm a mínima noção do que é fibromialgia. Eu mal consigo me organizar para conseguir ir para posto de saúde para pegar as receitas do remédio que eu não posso parar de tomar, que é a duloxetina e a pregabalina, né? A pregabalina me dá mais gás para poder fazer alguma coisa assim dentro de casa e tal. A duloxetina, gente, sem a duloxetina eu não saio mais da cama. Então, sabe, eu vejo as mulheres comentando os seus problemas, as suas dificuldades, o desespero, o sofrimento dessa gente, né? E aí eu me incluo, porque eu estou contando aqui um pouco mais detalhadamente o meu problema enquanto pessoa portadora de fibromialgia, certo? Que a cabeça já não funciona, é um esquecimento, é dor para tudo quanto é lado, não consegue andar porque tem pontada, agulha, queimação no pé e a coluna, sabe? É tudo, é isso aqui, é lombar, gente, eu tenho uma dor no cóccix insuportável, quer dizer, eu com algumas coisas que eu posso melhorar no meu dia a dia eu uso, né? Florais, óleo essencial, ventosa, porque eu não tenho acesso a médico direito. Aqui, para especialista, é uma consulta 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos.
Essa é a realidade de muita gente. E esses caras, eles não. Gente do céu, eles não estão nem aí, né? Para não ficar falando palavra feia aqui, nem palavrão. Eles não estão nem aí. É assim, desse jeito. Então, esse vídeo tá enorme. Vocês me desculpem. Mas eu espero que ele chegue em mãos competentes para nos ajudar. Porque eu quero dizer para vocês que a vontade da pessoa nessa situação de se matar, ela é muito presente. E a gente tem que lidar com isso também. E isso não é exagero que eu tô falando, viu, gente? Porque o nível de desespero, de sofrimento muito grande, a gente não consegue, entendeu? Já não basta a gente ter que lidar com as limitações, sabe? Com o problema de ter que organizar a casa, sabe, de resolver burocracia, de pagar conta e eu ainda sou, sabe? Eu me meto ainda a fazer coisa que eu faço, ou que tiver ao meu alcance eu ainda faço. Eu tô fazendo trabalho com esses recursos terapêuticos, né? Então, pessoal, é isso. Pelo amor de Deus, já já foi maravilhoso esse espaço que a gente teve, né, de ter lei amparando, mas vamos colocar as coisas para andar, gente, para funcionar. Eu vou ter que ir para uma instância superior para obrigar esse povo, sabe, a me dar meu direito. Eu tenho direito de continuar trabalhando, de continuar minha vida, e eles não entenderam. Porque lá é assim, né? Você fala com um, isso daí eu não resolvo. Quem resolve isso é fulano de tal. Aí você fala com outro. Gente, vocês têm ideia de quantas vezes eu contei a minha vida nesses 7 anos? E se não fosse a ajuda que eu tenho, estava muito pior. Porque eu moro, eu como, eu visto, eu, né? Eu tenho, assim, uma condição ainda, eu tenho como colocar uma gasolina. Agora, se tem problema no carro, já é dificílimo, sabe? Tem que, sabe? Não tem como se não se endividar, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é o que eu peço, pelo amor de Deus. Façam esse vídeo chegar em mãos competentes para que a gente não sofra, além do sofrimento que a gente tem da fibromialgia, que a gente não sofra tanta humilhação, tanto desrespeito, sabe? Para a gente conseguir ter vontade de continuar vivendo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E vamos seguindo nas nossas lutas pessoais, nas nossas lutas de cada um, porque é um dia de cada vez. É isso aí. Namastê. Obrigada.